Olá, sou Rodrigo Freitas, do Instituto de Programação Consciente e vim aqui te falar, sabe aquela decepção que você tem muitas vezes com as pessoas à sua volta, porque a convivência leva às vezes essa decepção e essa decepção acaba provocando aquela expectativa e muitas vezes a gente acaba acreditando que pela convivência com as pessoas muito próximas que elas teriam que saber o que a gente quer, teria que saber ou qual o melhor comportamento ou pela convivência, né? É como se, ela tem que adivinhar o que eu gosto, ela tem que adivinhar ou como eu gostaria da conduta dela. E a gente esquece que somos todos indivíduos, cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua situação, os seus conceitos de vida, cada um pensa de uma maneira. Então, se você tiver essa decepção de maneira recorrente, semanalmente, e essa semanalmente acaba virando mensalmente, semana após semana, isso acaba criando muita expectativa dessas pessoas muito próximas, sempre é uma pessoa específica, tá? Que você tem alguém que acaba gerando isso. Saiba que isso você pode desenvolver a sua sinusite. A sua sinusite é uma somatória de decepções provocadas pelas expectativas que eu coloco nas pessoas. Então essa é uma possível causa que você pode trazer e de maneira recorrente, a hora que você tem, ela é constantemente, às vezes uma vez por mês, às vezes 2, 3 vezes por mês, a sinusite te pega toda na fossa nasal aqui, que todo mundo que tem a sinusite já sabe o princípio dela, a dor nos olhos, tudo bem, às vezes a gente dá uma engasgada aqui, tá tranquilo. Então vamos lá entender um pouco mais sobre esse comportamento. Dentro desse comportamento, a gente acaba nutrindo essas expectativas das pessoas tão próximas que eu acabo tendo uma profunda irritação com elas. E essa profunda irritação que eu tenho com essas pessoas, elas vão gerando cada vez mais esse desconforto. E dentro desse desconforto, essa dificuldade, ela até pode ter surgido, que aqui eu gosto muito de trazer a nossa criança interior. A nossa criança interior possa ter sofrido uma decepção com nossos pais, porque os nossos pais são nossos heróis. A gente vai crescendo, enquanto a gente 5, 6, 7, 8, 10 anos, 12 anos, nossos pais são nossos heróis, são as pessoas de referência. E diante disso, eu posso ter tido uma frustração, uma decepção provocada por uma expectativa muito alta que eu coloquei neles e eles são pessoas normais, mas pra gente que é filho, são super-heróis. E quando essa frustração acontece, eu acabo também tendo um ponto gatilho para trazer a sinusite à tona. Então, às vezes, essa causa raiz que a gente chama, pode ser que ela venha desde lá de trás. Ou você pode ter somatizado de tanta recorrência dessa decepção, uma profunda irritação com alguém muito próximo. E para lidar com isso, a forma que eu mais gosto e eu tenho muito êxito, né? Esse trabalho com a FT que eu faço, ele vai profundo, ele vai na raiz, ele ajuda você a transformar um hábito, um comportamento e a melhorar todo esse sentimento que eu tenho pelas pessoas. A gente questiona um pouco, né, sobre qual é essa irritação que eu tenho, essa decepção que eu tenho, né? Quando eu aponto que o outro está me decepcionando, sempre tem 3 dedos apontados para a gente. Então, o que é que eu gero tanto aqui dentro de mim que eu fico culpando o outro lá fora e não acabo questionando por que eu ponho tanta expectativa em cima do outro assim. Então vem comigo agora, vamos falar um pouco, entrar nesse diálogo interno, que a melhor coisa é quando a gente pensa, sente e age numa sequência, e isso nos ajuda demais a abaixar esse sentimento que às vezes está tão forte no nosso coração, tão forte no nosso corpo. E vem junto comigo, a gente vai fazer uma FT agora sobre a sinusite para abaixar esse nível de expectativa, ok? Então vamos lá, são 3 vezes na faca da mão, a gente vai falando aqui
a gente vai entrando em contato com o nosso corpo, a gente vai pensando nessa de novo, né? Isso, vamos lá. A gente vai e entra falando aqui, ó. Embora a decepção provocada pelas expectativas que eu tenho das pessoas tão próximas a mim, eu me amo e aceito profundo e completamente. Embora a decepção provocada pelas expectativas que eu coloco nas pessoas tão próximas a mim, eu me amo e aceito profundo e completamente. São 3 vezes mais uma. Embora a decepção provocada pelas expectativas que eu coloco nas pessoas tão próximas a mim, eu me amo e aceito profundo e completamente. Todas as vezes que eu sinto essa expectativa que ela não é suprida, eu me irrito demais com as pessoas, acabo me irritando. Muitas vezes eu pego uma pessoa em especial para me irritar com ela e acabo colocando toda a culpa nela e não percebo que por muitas vezes essa situação está parada aqui dentro, que talvez é uma decepção, que eu tive na minha infância, talvez é uma decepção que eu acabei adquirindo tanto do meu pai, da minha mãe, ou de alguma pessoa que me criou, alguma situação lá atrás que eu nem sei qual é, mas essa decepção é tão forte dentro de mim que eu não sei lidar com ela. Eu crio uma expectativa tão grande em função que essa decepção chega e eu não sei lidar com ela, aquela dificuldade, e eu me sinto como se fosse muitas vezes uma criança, eu me sinto com uma imaturidade para lidar com essa situação. Eu me amo e aceito profundo e completamente, embora toda essa situação que eu passo, que por muitas vezes é difícil de abandonar a carga de expectativa que eu projeto nos outros, aquela carga de expectativa que eu projeto nos outros e não consigo abandonar, eu acabo ficando em função da pessoa que está à minha volta com essa expectativa, que acaba virando uma decepção profunda dentro de mim, acaba virando uma irritação, aquela ira que eu tenho da pessoa à minha volta. Eu me amo e aceito profundo e completamente, embora aquela criança machucada que talvez dentro de mim acabei tendo uma interpretação do meu pai ou da minha mãe, aquela decepção que eu tive deles, na expectativa que eu coloquei neles, e hoje acabo somatizando toda essa inflamação nas fossas nasais, aquela inflamação que eu tenho por muitas vezes, por não saber lidar, por não parar para avaliar tudo que eu estou passando, tudo que eu tenho, tudo que está me acontecendo. Embora agora eu posso dizer que eu me rendo a essa expectativa que eu coloco nas pessoas, essa expectativa que está dentro de mim e por muitas vezes eu não sei lidar com ela é tão difícil de lidar que por muitas vezes eu prefiro culpar as pessoas do que assumir que isso está dentro de mim. Eu me amo e aceito profundo e completamente, apesar dessa expectativa, aquela expectativa que por muitas vezes vira uma profunda irritação com alguém muito próximo a mim, aquela situação que eu não sei resolver, aquela situação que por muitas vezes, quando eu não sou correspondido, eu fico com uma raiva muito grande aqui dentro, aquela situação que por muitas vezes eu me sinto inferiorizado, por muitas vezes eu me sinto desconsiderado, por muitas vezes eu me sinto numa injustiça, aquele sentimento de irritação, aquele sentimento de ira, aquele sentimento que por muitas vezes eu não sei entender aonde ele está dentro de mim e não sei lidar com ele. Eu me amo e aceito profundo e completamente, apesar de uma situação que talvez eu distorço toda uma realidade à minha volta por não encarar o que realmente acontece, eu acabo criando uma expectativa muito grande. Eu me amo e aceito profundamente, embora eu acabo não assumindo toda a responsabilidade, que sou eu mesmo que carrego isso e não é a outra pessoa que faz isso comigo. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Respira, fecha um pouco os olhos, sinta como que você fica, sinta seu mental, sinta
como que ficou aquela irritação dentro de você, ou como que ficou aquela expectativa, ou como que ficou todas as decepções que você já passou. Talvez é bem possível que sua mente esteja mais tranquilo, que na hora que você pensa na pessoa ou na situação, pode ter abaixado todo esse ímpeto, né? Toda essa emoção que vem para fora. E aqui é uma ideia de um diálogo. Quanto mais você trazer esse diálogo no que você está vivendo, aqui você pode falar o nome da pessoa, talvez, se for o caso, e é isso, a ideia é que você se aprofunde cada vez mais, que você chegue na raiz, e a hora que você chega na raiz, algo de muito especial acontece, e essa rinite vai diminuindo, ao ponto de você não precisar, essa sinusite vai diminuindo, ao ponto de você não precisar mais passar pelo processo, porque o seu corpo só está querendo conversar com você sobre um padrão de comportamento que você repete todas as vezes. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.